Fala pessoal, muito boa noite, muito obrigado por vocês estarem participando dessa live aqui com a gente. Como vocês podem ver, aqui na minha esquerda e em cima eu tenho o Thiago, aqui o Lucas. Fala aí, galera. Tudo certo, gente? Boa noite, valeu pela participação aí. Pô, Boa bastante noite. agora de lançar começar a mostrar pra galera já, hein, Rafa? Exatamente. Não, show de bola. A gente tem 45 minutos que a gente quer passar essa mensagem. A gente não quer ficar aqui passando também muito tempo, mesmo porque a gente vai ter uma novidade para falar ao longo dessa live aqui. E vou deixar um pouco mais para o final, durante o nosso papo aqui a gente fala sobre isso, mas a gente vai dar alguns updates aí para vocês na medida que a gente vai desenrolando o curso. A primeira coisa que eu queria falar para todo mundo que está online aqui é que a gente tem um delay, então a gente não consegue ver a pergunta de vocês na hora que chega. Se vocês colocarem algum comentário, se vocês colocarem alguma pergunta nos comentários da live, a gente vai ter alguém que vai mandar uma mensagem pra gente aqui falando, ó, tem tais perguntas. Então assim, ao longo da live, vai mandando os comentários aí no Insta que a gente vai receber e vai comentando ao longo da live, beleza? Primeira coisa que eu queria, tô até um pouco nervoso aqui, né? Porque é a primeira vez que a gente vai falar sobre uma coisa que até então, toda segunda-feira, nos últimos 3 meses, não, 3 meses, os últimos 6 O meses. conceito vem de 6 meses já, né, Rafa? É. A gente está falando toda segunda-feira. Tá tentando fazer as contas de quanto tempo já faz que a gente já tá montando isso, mas já não lembrava mais. Provavelmente mais de 4 meses já, né? Faz. Pô, já tem até um filho agora. Quando a gente começou não era nem casado, não, tô brincando. Mas a gente já está se encontrando há mais de 4 meses, acho que uns 6 meses aí, tranquilo, para a gente montar esse curso. E foi engraçado como a gente começou com essa ideia, com a história do curso. E eu queria, Tiagão, fala aí um pouco de como que a gente começou, porque foi naquela live que a gente falou, e aí tem uma história com o Lucas também, e foi aí que meio que a gente se juntou. Fala aquela parte depois da live que a gente fez. Foi mais ou menos assim, acho que a gente fazia um tempo que a gente não se encontrava, né, não trocava ideia, tudo. E aí não sei como que foi que a gente começou a falar também, alguns posts que você fez no Instagram, e a gente começou a ter mais contato, surgiu a ideia, vamos fazer alguma coisa, mas nada muito concreto, né? A gente só tinha vontade mesmo de fazer e não era nada, vamos fazer tal coisa, mas a gente tinha essa vontade, né? E aí eu falei contigo, meu, vamos montar e em paralelo você estava fazendo já alguma coisa, né? De algum curso, tentando lançar alguma coisa já mais voltado para TI, certo? Já com o Lucas. E aí acho que foi quando a gente começou a falar, oh, mas eu já tenho alguma coisa aqui com o Lucas também. Eu falei, pô, que legal, já tá juntando todas as ideias, né? Ficou meio que encaixando bem as coisas, né? O que a gente já queria fazer. E foi quando a gente sentou realmente e falou, bom, beleza, o que a gente tem vontade aqui de fazer? Acho que a gente tinha bem claro qual que era o objetivo, né? Qual que era o tema que a gente queria passar, mas a gente não tinha ideia do que ficaria, certo? A gente começou a levantar alguns tópicos. Eu lembro que nas primeiras reuniões, vamos lá, o que a gente pode mapear aqui? Cada um fez um exercício em casa de mapear o conhecimento, etc., durante tempo de carreira, etc. E aí a gente foi colocando isso dentro de um balde, aí, sei lá, num pacote, falou, e agora? Que vai virar tudo isso aqui, né? Exato. E E aquela aí, primeira reunião de alinhamento que a gente fez também, né, gente? Se exato. vocês lembram muito bem, que foi até engraçado, né? Porque a gente falava de situações que aconteceram com a gente ao decorrer da carreira, e não foi nenhuma reunião, vamos montar um curso, né? Foi uma reunião tipo, meu, e aí, o que aconteceu na Alemanha, Thiago? Pô, na Alemanha tinha esse caso assim, 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 as pessoas tratam você dessa maneira e tal. Você contou aquele caso engraçado, o Rafa também, várias coisas que já aconteceu na França, na Espanha. Onde Uhum. mais, Rafa? Nos Estados Unidos. Exatamente. Assim, esses causos, né, que a gente pode falar, que a gente sentou e falou, não, peraí, já pensou se a gente condensasse todo esse conhecimento e experiência e vezes que a gente quebrou a cara em alguma coisa para ajudar as pessoas? Uhum. Né? Eu acho que nasceu daí. Eu acho que a gente começou a conversar. Quando a gente começou a conversar, a gente já sabia que a gente já tinha meio que uma afinidade no sentido de desenvolvimento profissional. Desde que a gente trabalhou juntos,
há anos atrás, nem lembro quantos anos atrás, há mais de 10 anos atrás que a gente trabalhou juntos, a gente já meio que tinha essa vontade, essa gana do desenvolvimento profissional, até que a gente foi se desenvolvendo, a gente foi tomando conta de pessoas também. Então a gente falou, pô, que legal que todo mundo meio que deu certo, né? A gente tem noção de que todo mundo aqui é novo pra caramba, mas a gente já sabe, por exemplo, que a gente já estava compartilhando muita história parecida. A gente já falava, pô, aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa e deu super certo. E a gente começou a falar, pô, a gente gosta bastante do desenvolvimento de pessoas. A gente tem as ideias super alinhadas no sentido de como em qualquer área que a gente for colocado, como que a gente consegue sair de uma situação difícil, como que a gente consegue desenvolver dentro de um cargo, dentro de uma empresa diferente, já que a gente seguiu meio que rumos diferentes. Então, sim, a gente falou, pô, de repente a gente podia juntar a fome com a vontade de comer e vamos colocar isso tudo e trazer as pessoas, porque a gente lembrou de quando a gente começou, a única coisa que a gente tinha na época era a vontade, mas a gente não tinha todo o conhecimento que a gente ganhou nos últimos 15 anos, né? Pô, todo mundo aqui tem mais de 20 anos de experiência. A gente não ganhou tudo isso. Peraí, então a gente falou. Sei que é. Sou tão velho assim, Nathalie. Então, não, só parece. Mas aí a gente falou, pô, vamos colocar então tudo isso e mostrar para essa galera mais nova, ou talvez a galera que não viu ainda, como que eu consigo ganhar mais reconhecimento, como que eu consigo, de repente, ganhar um aumento de salário. Eu lembro até, e eu vou falar isso rapidamente, eu sei que eu falo bastante, mas uma história rápida com uma amiga minha, nunca. Uma amiga minha, ela chegou para mim e falou o seguinte, falou, Rafa, esse post que você fez sobre pedir o aumento, realmente me rendeu um aumento. O post era o quê? Falando sobre você ter uma conversa com o seu chefe. Chega para o seu chefe e fala, olha, eu tenho vontade de ocupar tal cargo, eu quero um aumento de salário porque eu acho que eu mereço. Às vezes a gente fica tão naquele dia a dia que a gente não tem noção dessas pequenas coisas que a gente não pode é nem fazer. só isso, Rafa. Por exemplo, eu não sabia, quando eu comecei na empresa, 18 anos, primeiro emprego, eu não sabia que eu tinha que chegar no meu chefe para pedir um aumento. Achei que ele ia reconhecer, achei que ele ia, poxa, o Lucas tá voando, cara, vamos dar um aumento para ele, vamos um negócio melhor para ele. Gente, não é assim que funciona. Por mais que o seu chefe seja legal, se você não falar, olha, ó, eu tenho uma dor, tá doendo, eu preciso de alguma coisa aqui, preciso de um aumento, olha pra mim. Cara, difícil de acontecer. E acho que a ideia também foi de, assim, coisas que a gente passou durante a carreira também, que parecia no final, vamos dizer, que a gente aprendeu com o tempo e também que pode ser óbvio pra gente, ou foi óbvio em algum momento, não é óbvio para todo mundo. Então, acho que veio muito dessa ideia que ela falou de a gente querer passar para alguém, né? Então, por que eu também não posso, assim como a gente aprendeu com outras pessoas também, a gente teve a experiência, etc., por que não montar algo para ajudar as pessoas também? Então, acho que casou muito com isso. E aí, meio que voltando também nessa quantidade de itens que a gente acabou mapeando, e aí, Luquinha, você lembra também como que a gente juntou tudo? Como a gente faz? Como é que vai fazer sentido tudo isso? A gente tinha um monte de tópico, mas não sabia muito como ligar as coisas, né? Olha, eu lembro que foi uma grande planilha, né, que a gente montou e colocou lá, fez por áreas de conhecimento, né, que são 6 áreas de conhecimento que a gente mapeou, dentro de outras tantas aulas, e com isso a gente fez o quê? A gente montou um caminho em níveis, né? Como se fosse um jogo para que a pessoa pudesse seguir. Olha, daqui você inicia, essa é a área inicial, essa é a área intermediária. Foi exatamente nessa hora que a gente falou, jogo... aí tava naquela meio que na época, tava passando já, mas ainda tava naquele hype do Gambito da Rainha no Netflix. Exato. E todo mundo aqui joga xadrez. A gente falou, pô, no xadrez e na vida corporativa, na vida no geral, né, tem muita regra, você precisa saber da regra e você vai ganhando experiência ao longo do tempo, sendo mais rato, dependendo do oponente você sabe qual jogada você fazer. E realmente eu lembro que no começo a gente lembrou de como era o nosso caminho, né, desde quando a gente começou, e como que é o nosso dia a dia. E a gente foi meio que falando, como que será que a gente consegue colocar isso tudo que a gente faz, né, com relação à técnica, habilidade comportamental, tudo isso, como que a gente vai conseguir condensar? E como o Lucas falou, a gente tem 6 áreas de conhecimento aí. Que são?
É isso mesmo. Boa provinha agora aqui. Então, exatamente. Não, mas é que eu anotei aqui só para realmente não esquecer. Mas a gente tem. Então a gente tem a ferramenta. São técnicas, certo? A experiência internacional, que é o que a gente nós temos, certo? Corporativismo, né, que são políticas corporativas. A gente tem o autoconhecimento, que eu também estou lendo aqui. Você acha que eu estou falando? Estou lendo aqui. Ferramenta de planejamento e ferramenta de organização. Então, esse foi o que monta a nossa toolbox do que vai ter de ferramenta, procedimento, processo, estratégia. Mas o que é o corporativismo, Lucas? Cara, o corporativismo, eu não estava nessa reunião, tá? Não estava no script. Que aulas entram no corporativismo? Não o nome de aulas, mas qual que é a ideia? Você está falando, entre outras palavras, políticas corporativas. Né? Não é só porque você faz um bom trabalho, né, que você cabe dentro de qualquer empresa. Então você tem que saber se comportar, existe uma cultura, existe uma forma de atuar, existe um objetivo para cada empresa. Né? Então eu acho que está bem dentro disso aí. E assim, tem um passo assim, tem gente que está começando carreira também, não sabe nem como uma empresa é estruturada. Então assim, é uma parte, né, do corporativismo. Então às vezes você tem, o que é missão, o que é valor? Então assim, tem pessoas que não sabem o que é isso. E a ideia é mostrar isso é parte do corporativismo, né? Uma empresa vive desse jeito, né? Poxa, o que é um CEO, né, Thiago? O que é um CEO? Tem gente que não sabe, ele não sabe. Porque está iniciando, porque está tudo condensado, né? Dentro desse pacote de aulas, de áreas de conhecimento que a gente montou. Eu acho que faltou uma área, Thiago e Rafa, que é muito importante, que faz parte do início do jogo, que é o autoconhecimento, que eu não mencionei, mas faz parte também. A parte do autoconhecimento é justamente a porta de entrada, porque a gente quer oferecer não só a experiência de tudo aquilo que a gente aprendeu, mas também ajudar a pessoa a entender o que ela precisa saber sobre ela mesma para que ela consiga poder aplicar esse negócio da melhor forma. Mas só para fechar a quantidade, a história, né, que a gente está contando, a gente se encontrou, começou a mapear isso, a gente fazia em casa e a gente se encontrava na segunda-feira e tal, algumas das reuniões de mais de 2h30, e depois, no final das contas, quando a gente falou, acho que isso é tudo, a gente deu aquele zoom e a gente viu o todo, saíram somente 65 aulas no total. A gente falou, isso é loucura, só dessas 65, 16 delas são de habilidades comportamentais, os famosos soft skills. É muita. Parece um tabuleiro o caminho mesmo, né? A gente colocou lá. É a iniciação, a abertura, que faz parte do nomenclatura de jogo de xadrez, né? O meio do jogo e a finalização. E assim, acho que até é legal falar desses soft skills, que eles entrelaçam em todos os tópicos, né? Então assim, tem coisas que eu não posso falar de um assunto específico se eu não conhecer alguma habilidade comportamental específica. Então acho que a gente mapeou isso também, né? Cada uma dos módulos, o que eu preciso de soft skill, que não necessariamente são obrigatórios, mas que vai me ajudar muito a desenvolver melhor aquela atividade ou aquela técnica, que aí quando a gente foi realmente juntando tudo. Você estava falando que no começo a gente tentou montar algo mais específico, a hora que a gente deu o zoom mesmo, assim, nossa, isso é grande, é muito conhecimento, assim, acho que foi a primeira vez que a gente falou assim, não, esse curso aqui vai ser muito legal, tem muito conhecimento aqui, só que a gente vai ter que começar Não, e no final das contas a gente ficou super... Eu não vou mentir pra ninguém que tá vendo a gente agora. A gente ficou super feliz. A gente ficou contente. Aliás, a gente achou que a gente era foda. A gente falou, a quantidade de coisa que a gente colocou aqui, se a gente soubesse lá no começo, a gente ia voar. E não é papo para vender curso, mesmo porque o curso ainda não está 100% completo nesse momento. Então não é nem para vender, é justamente para falar que nesse momento, sabe quando você acabou de montar aquela estátua, não que eu já tenha montado alguma estátua, mas acabou de montar aquela obra de arte, você fica olhando, você fala, caramba, a gente fez um bom trampo aqui. Exatamente. Muito bonito. E o legal, Rafa, eu acho que a pessoa que está olhando a gente fala, pô, legal. Thiago, TI, o Rafael, TI, o Lucas, TI. Bom, o curso é para quem é da área de TI. E não é o objetivo, né, Rafa? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que não é para você que trabalha na área de TI. É para você também, mas também para pessoas que querem ter esse desenvolvimento e esse upside na carreira.
certo? Como um todo. Então, seja a empresa que você trabalhar, é o cargo que for, você sempre tem uma área para melhoria e é isso que a gente quer incorporar na sua vida. Eu gosto de falar para todo mundo, porque assim, ao longo da nossa carreira, e a gente já conversou sobre isso, é por isso que eu consigo falar isso como nossa carreira, a gente passou, mesmo dentro da TI, você tem várias profissões dentro da TI. A gente já trabalhou com equipes de análise de sistema, análise de dados, infraestrutura, enfim, um monte de profissões dentro da TI que não necessariamente estavam ligadas à nossa profissão naquele momento. Então a gente sabe que, por exemplo, para você organizar a forma que você responde um e-mail, a forma que você organiza o seu e-mail, por exemplo, é indiferente da área que você trabalha. Se você for uma vendedora ou um vendedor de vestidos, por exemplo, mas você trabalha com pessoas, você troca e-mails, você vende, você tem que ter uma organização. É por você isso que eu falo, reporta para alguém, né, Rafa? Tem tudo isso. Né? Reporta para alguém, você tem o seu próprio negócio, você tem que organizar. Se comunica, exatamente. Então, assim, a gente juntou o que a gente está chamando agora de habilidades organizacionais. Habilidades técnicas da sua profissão é tudo aquilo que você precisa fazer para executar aquilo que você precisa executar no cargo que você está. Vendedor, na TI mesmo, mecânico, qualquer cargo, qualquer profissão, você precisa aprender como executar as coisas dentro daquele cargo, certo? Isso aí são as suas habilidades técnicas da profissão. Tudo aquilo que a gente vai ensinar no Profissionalize é a habilidade organizacional, que é dividido em um monte de técnica, justamente de organização, planejamento, produtividade. A gente fala de produtividade na veia, de organização na veia, de networking, coisa que é difícil pra caramba para as pessoas conseguirem mensurar. A gente vai dar aula de cada uma desses soft skills, dessas habilidades comportamentais. Então, esse conjunto é o que a gente está chamando de habilidades organizacionais, que é o que a gente vai ensinar. Correto. E é exatamente isso, né? E até são, por exemplo, a gente fala muito de um segundo idioma também, então é coisa assim, ninguém vai ensinar um idioma no treinamento, mas o porquê disso, quais são as consequências, assim, são várias coisas mesmo, que você sendo de qualquer área, você precisa ter todos esses, ou quanto mais você tiver, melhor você vai desenvolver, mais longe você vai chegar na sua carreira e mais eficiente você vai ser como profissional. É por isso que a gente está chamando como organizacional e não técnico, porque técnico a gente não vai ensinar nada, mesmo sendo de TI, não tem nada técnico de TI. Acho que isso é importante a gente deixar bastante claro. Serve para qualquer área e qualquer pessoa. Exatamente. E olha só a experiência. Imagina só você como aluno, como aluna, você vai conseguir entender. Você vai ter 65 aulas, certo? No total, quando o curso estiver completão, você vai ter 65 aulas. Dessas 65, 16 são aulas que a gente vai estar gravando, vai estar falando com você só sobre habilidades comportamentais, os soft skills. Na hora que você for fazer uma aula de, por exemplo, organização ou networking de relacionamento ou gestão de conflitos, e esses são nomes realmente de aulas que a gente vai lá e vai referenciar. Eu sei que o Thiagão já falou sobre isso, mas olha que legal você como aluno, a experiência. Você vai ver o curso de gestão de conflitos, o módulo de gestão de conflitos. A gente vai referenciar para você quais são as habilidades comportamentais que são geralmente utilizadas dentro de gestão de conflitos. Comunicação, por exemplo. Então, o que você faz? Você tem o poder de escolha de ir lá, assistir a aula de comunicação e depois voltar na aula de gestão de conflitos para continuar. Então, você tem todo esse poder de ir para lá e para cá e poder selecionar, apesar da gente ter uma sugestão de caminho para você fazer. Exato. Depois do primeiro módulo que você entrou, ripa, pode fazer qualquer aula e vai no seu tempo. E isso é importante também, Rafa, até principalmente a gente falando de níveis de profissionais diferentes, né? Então, às vezes, uma pessoa que está no começo da carreira, ela não vai saber tudo. Então, assim, tem muito conteúdo. Ah, mas agora eu sou um manager, eu sou líder de área, eu já sei tudo. Não é bem assim. Acho que certamente vai ter bastante coisa que essa pessoa pode aprender e a gente já viu muito exemplo disso na carreira, né? Então, não é só... É para qualquer nível. Então, a gente deixa meio que essa liberdade, a gente sugere um caminho, mas a gente está deixando a liberdade também para poder acessar qualquer tipo de conhecimento, porque pode ser que eu tenha uma defasagem em alguma coisa que eu deveria ter já melhor como um líder de equipe e não tenho. Então é exatamente isso. Tem um caminho, mas não necessariamente esse caminho vai servir para todo mundo, né?
E o que a gente fez? A gente condensou as experiências que nós tivemos, né, na carreira. Não é a verdade absoluta, né, de maneira nenhuma. A gente oferece o que deu certo para nós, para nossa carreira, o que o Thiago fez de melhor, o que o Rafa fez de melhor, o que eu fiz de melhor, e deu resultado. Sabe? Como tratar a sua equipe, gestão, reportar, storytelling. Agora eu acho que estou dando muito spoiler das aulas já. Não, mas uma pausa aí naquilo que você falou, porque eu concordo 100% com o que você falou de que não é a verdade absoluta. Ao mesmo tempo, olha só, a gente tem, cada um de nós, a gente tem praticamente 20 anos de experiência cada um, salvo o Lucas que é o novão, a gente tem praticamente 20 anos de experiência cada um. Todos nós aqui temos carreira no Brasil e internacional. Isso que a gente foi fazendo, não só a gente aplicou no Brasil, como a gente aplicou internacionalmente em diferentes países e isso deu certo. Então, assim, não é a verdade absoluta, mas eu posso falar para você que é uma ótima referência daquilo que funciona não só no Brasil, como fora do Brasil também. Então, você falou tudo, exato. Porque é pessoa, não importa. Acho que é até importante ter um dos pontos, né, de cultura, né, saber como identificar, como trabalhar com pessoas de culturas diferentes, com idiomas diferentes, porque é pessoa no final. Então, assim, é um ser humano. Então, as habilidades vão servir para qualquer tipo de... Tiagão, que vai interagir. Essa aula aí que você falou também está lá. Também tá lá. Exatamente. Então, eu vou puxar um pouco de sardinha, porque uma das coisas que a gente vai ensinar também no curso é como você vai vender o seu peixe, né? Inclusive, o nome de uma das aulas é identificar atividades de maior valor e também vender o seu peixe. Então, a gente vai vender nosso peixe, não vender o curso, porque, de novo, o curso não está à venda ainda. Tá? Mas a gente quer vender nosso peixe falando que o quê? A gente não pode vender para você uma ideia de que você vai ser mais organizado, mais produtivo, planejar melhor, ter um controle financeiro melhor, enfim. A gente não pode vender isso para você sem a gente fazer isso a gente mesmo, certo? Então a gente botou um processo. Quer falar um pouco aí, Thiagão, sobre o processo que a gente botou para organizar em como a gente... Porque a gente está passando aqui para vocês o backstage, a gente está passando como a gente está fazendo. O que a gente definiu, eu lembro até da planilha, né, que o Lucas até comentou, dessas aulas que a gente tinha tudo, né, e aí a gente começou a dar zoom em cada uma dessas aulas mesmo, né, então vamos pegar um ponto específico que a gente já comentou aqui, sei lá, de corporativismo, vamos falar dessa aula específica de vender o peixe, ok, o que eu preciso identificar para falar nelas, né, porque no começo a gente não tem essa dimensão até onde vai esse tópico. E aí a gente começou a separar por alguns cards, né, que a gente chamou. Então, quais são os tópicos que eu vou falar, né, que eu quero falar de cada uma desses temas. Depois dos cards, a gente estruturar um documento, porque o que a gente quer apresentar também não é só o vídeo, mas também tem um material base. Então, vamos chamar de e-book. Um e-book, uma documento. É um documento que vai ter... às vezes até bastante detalhe, mais do que eu vou falar, por exemplo, num vídeo, eu vou ter bastante coisa escrita para poder referenciar, e até para consultas, por exemplo. Então, a gente partiu desses cards, né, quais são os tópicos, o PDF, né, que vai ser o e-book com o detalhe, aí realmente escrever todo esse conhecimento de cada uma das aulas, e montar uma apresentação, certo? Porque pode ser que tenha coisas que a gente queira transmitir no vídeo, também mostrar, né, como uma forma de interagir melhor. E no final tem a gravação do vídeo. Então parece que vamos gravar só o vídeo, mas tem muita coisa para fazer. Tem então, o detalhe da edição também, né, Thiagão? Você vai editar todo o vídeo, todo o formato que você acabou de falar, esse passo a passo que você fez, também vai ser editado dentro do framework do Profissionalize, né? Então tem o trabalho em cima do trabalho. Se você dá um zoom in, você vê mais trabalho, sabe? Então vai ficar muito bom. É o objetivo, sabe? Eu acho que, vai ficar fantástico o trabalho, assim, tanto de branding quanto da estrutura, né? Acho que ficar bem bacana. E o legal é que a gente tá aprendendo também, né? Então, a gente nunca fez exatamente... E tem coisas que a gente está aplicando como técnicas nossas também, de como que eu vou chegar nesse ponto. Então, tem coisas que a gente vai explicar, que a gente está usando também durante a formação do curso. Né? E a gente está se desafiando, né? No fim do dia, é um big desafio. Gente, é um desafio assim que é um dos maiores desafios da minha carreira. De montar tudo isso, de consolidar, de ter de realizar, né? Porque assim, demanda tempo, demanda esforço, e acima de tudo, acho que é a sinergia entre nós três.
que tá bem bacana, tá acontecendo. Eu acho que é só questão de tempo pra gente lançar aí. E aí, Rafa, eu já deixo contigo a questão do próximo ponto. Com certeza. Não, é que eu acho demais, porque eu lembro de uma época que eu tinha 25 anos, eu acho que até coloquei no Insta esses dias essa história. Eu lembro que eu saí para fumar, na época eu fumava, e eu tava olhando aquele trânsito lá da Consolação, lá em São Paulo, e eu tava pensando comigo, eu tô na carreira que eu quero, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, e eu tô ferrado de dinheiro. Cara, como que eu consigo? Primeiro que eu não tinha uma expectativa de dentro da minha carreira, naquela época, ganhar muito reconhecimento. Não era nem dinheiro, eu sabia que com o tempo eu ia conseguir mais dinheiro, mas eu queria aquilo rápido. Então, o que eu fiz? Eu me juntei com muita gente que era mais velha, mais experiente, ia meio que chupinhando essas ideias, procurava mentores, né? Sempre que tinha alguém na empresa que podia passar uma experiência, eu me acercava dessa pessoa. Então, assim, desde aquela época, eu me imaginando como eu estava naquele dia, eu me lembro como se fosse ontem, se eu tivesse uma oportunidade de aprender com um mentor, ou 3 mentores nesse caso aqui, tudo que essa pessoa fez, ou essas pessoas fizeram para deslanchar a carreira, eu com certeza gostaria de aprender com essas pessoas, porque eu procurava, buscava isso. Então, você imagina você entrar no curso, depois a gente nem tem preço ainda para falar, mas você vai entrar no curso, você vai ter, primeiro que a gente tem um mapa, né, de tudo, um mapa, uma coisa visual mesmo, que mostra todas as aulas, o caminho, as fases, com cores, né, falando de todas as áreas de conhecimento, e você vai ver uma aula onde essa aula vai estar referenciando habilidades comportamentais que você vai usar naquela aula, que também são aulas dessas habilidades comportamentais. Você vai ter acesso a fazer um download de um e-book de todo o conteúdo que está sendo passado naquela aula, e você ainda vai conseguir ter tem a apresentação que a gente vai estar passando na aula, a aula gravada em si, e o pulo do gato. Mentoria com nós 3. Exato. Vai fazer parte do curso. Então, quando a gente lançar o curso, a gente vai conseguir estimar direitinho quanto tempo a pessoa vai conseguir fazer o curso, mas ao longo de um período de tempo que a gente ainda vai definir, a gente vai fazer mentorias semanais, onde a gente vai conseguir passar não só mais informação das aulas, mas como também a gente vai conseguir ouvir a pergunta, o contexto de cada um dos alunos e conseguir falar, olha, aquela aula XYZ você consegue aplicar justamente para isso que você está fazendo, que está deixando de fazer. Então isso é demais. A gente vai referenciar o próprio conteúdo, né? Um ponto importante aí que você está falando da mentoria é a gente tentar diferenciar também a mentoria com o coaching. Então a gente não quer, que é algo que a gente sempre tenta se afastar bastante, né? De, eu sou coach de carreira, você não sabe para onde ir, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Nada não contra os coachings, né? Também. Nada contra os coachings, exatamente. Mas não é esse o intuito do curso, certo? A gente quer realmente pessoas que estão no mercado, gostam ou não, mas querem melhorar de carreira, querem transformar, ser mais eficientes, chegar em um lugar desejado ou diferente. E a ideia é todo esse conhecimento que a gente vai passar para as pessoas trilharem realmente esse caminho. A mentoria vai ajudar todo o conhecimento que já foi adquirido através dos vídeos, dos materiais, a como melhorar a aplicação disso no dia a dia para que a pessoa chegue naquele caminho. Tá? Então, acho que tem uma diferença aqui entre o coaching e a mentoria. Exato. Tem um pouco de psicologia por trás do coaching e a mentoria não é tanto, né? A gente tem mais a pessoa já está ali dentro, como que eu me torno mais eficiente aqui dentro. Exatamente. E de novo, né, a gente falando de coaching, é porque se tornou um termo muito batido. Tem muito coach bom, que sabe o que está fazendo. Uhum. E tem muitas pessoas que se dizem coach, então a gente tem que saber diferenciar isso. Acho que é só esse ponto que eu queria fazer. E voltando para a sua história, Rafa... Até para deixar claro o que é o profissionalize, né? O que é, não é coaching. Não é coaching, exato. Exatamente. Não que seja algo pejorativo ou não é coaching. A questão do Rafa, que você estava falando da sua história lá dos 25 anos, faz um tempão já, mas o problema não é... O problema não é que o seu chefe não queria te ajudar. O cara às vezes estava, sabe, cheio de trampo também, não tinha tempo para isso, sabe? Então, por mais que você tente se embrenhar ali, ficar no meio daquela galera que sabe, que tem o conhecimento da sua empresa especificamente, muitas vezes eles também estão cheios de trampo. Eles não vão conseguir te suportar ou te apoiar da maneira que é necessário.
E aí você vai precisar de muito tempo para ficar pegando as migalhas assim que eles vão soltando durante os dias, né? Um insight ali, uma ideia aqui, e você vai aprendendo com o tempo. O que o Profissionalize faz? Ele condensa todo esse expertise, todo esse tempo de empresa e das nossas experiências, somando 60 anos, dentro desse curso, e traz todo esse benefício para você que você teria que coletar ao longo do período de tempo na sua carreira. E além de tudo isso que a gente falou até agora, você ainda não foi bastante para convencer de que isso é uma coisa muito legal. A gente ainda, além de tudo, está se divertindo com o processo, porque Exato. Toda semana, e eu falei que ia falar mais para o final da live, mas a gente já está meio que chegando aí, toda semana a nossa ideia é trazer aqui numa live, seja a live acho que no Insta, ou seja no YouTube. Eu acho que no YouTube a gente consegue ter essa tela aqui que a gente está maior, mas vamos ver como é que vai ser, né? Talvez o Instagram chegue em mais pessoas e a gente quer realmente chegar nas pessoas. Então a ideia é que a gente traga em lives semanais ou a cada 2 semanas um pouco mais de informação sobre o Profissionalize. E a gente tem história para contar, que a ideia é a gente dar uma olhada nessas aulas, a gente vai falar sobre a aula, a gente vai falar sobre a experiência que a gente teve com aquela aula, vai contar uma história, vai contar como que a gente aplica isso hoje em dia, como a gente aplicou isso lá atrás, o que a gente aprendeu. Inclusive eu vou dar um exemplo básico, que é o que a gente está falando aqui sobre a diferença entre mentor e coach. Se você está subindo, e olha só, vou dar um exemplo quase real. Prepare-se para a aula, Luquinha. Super rápido. Se você está subindo uma trilha, certo? Você vai subir uma trilha e está todo mundo cansado. Tem 4, 5 pessoas junto com você, está todo mundo cansado. Você está aceleradaço porque você sabe que se você chegar lá no topo da montanha às 5 horas da tarde, você sabe que você vai ver um pôr do sol fenomenal. E o que você fala para o pessoal que está junto com você, que já está cansado, falta 1 hora de trilha ainda? Você vai falar para a galera o seguinte: galera, vamos correr porque eu quero pegar esse pôr do sol, quero que vocês vejam esse pôr do sol, não sei o quê. Vamos correr, vamos chegar lá em 1 hora, vamos tentar ir mais rápido, não sei o quê. Ninguém vai com você. Pronto. Por quê? Porque você tem uma falha na comunicação. O que você tem que explicar é a experiência que você vai fazer, que as pessoas vão ter ao chegar lá no topo da montanha, por exemplo. Falar, galera, eu sei que a gente está cansadaço, eu estou cansado também. A gente vai chegar no topo da montanha, eu garanto para vocês, de tudo que eu pesquisei até agora, o pôr do sol é lindo, só que a gente tem um problema, a gente tem que chegar lá o mais rápido possível. A diferença entre aquele chefe ou aquele líder que simplesmente, ou aquele que se diz líder, simplesmente falar, vamos chegar no topo da montanha porque a gente quer chegar lá, porque a gente precisa, porque a gente tem tempo, não vai mover ninguém de lugar. Agora, se você explica o porquê, se você dá o caminho, se você se coloca junto com as pessoas, você tem uma resposta totalmente diferente. Então, e agora para falar do mentor, o mentor é justamente aquela pessoa que sabe chegar pelo caminho mais difícil, porque já percorreu esse caminho mais difícil, mas também sabe, por conta de ter percorrido esse caminho mais difícil, sabe alguns detalhes que você precisa saber no caminho, algumas pedras soltas ali no caminho para você evitar, e isso eu estou falando obviamente de carreira e todas essas habilidades organizacionais, e a gente vai estar aqui para isso. A gente vai não só ensinar essas técnicas todas que a gente está falando, mas a gente também vai falar para você qual que é o perigo no caminho, onde a gente errou lá no passado, que é para você não errar, e a gente também vai conseguir analisar o seu caso para dar para você uma resposta, um caminho melhor para você seguir. Isso aí. Eu acho que a ideia também da gente fazer essas lives e compartilhar também, além do status, de como a gente está avançando com a criação do conteúdo, é também a gente dar mais informações, né? Então a gente vai falar de alguns temas das aulas, por exemplo, mas num vídeo a gente não vai ter tempo de falar de um monte de casos, de várias coisas que aconteceram, porque não é tanto objetivo. Uhum. Acho que é legal a gente também juntar esse conhecimento com a experiência também. Então são temas que vão ser falados, não vão ser falados exatamente como vai estar no curso, mas a gente vai contar histórias também do que já aconteceram, linkados a esse tema. Exato. Bom, a gente já está meio que chegando no final aqui do tempo que a gente definiu para isso, mesmo porque a gente, como falou, a gente vai fazer algumas lives aí ou semanais ou a cada 2 semanas para explicar mais, para falar mais, e vai ter aí a oportunidade de falar ainda mais sobre o curso. Então a única coisa que eu queria falar para o pessoal aqui é:
A gente tem o plano de fazer um MVP primeiro. Quem não sabe o que é MVP é Minimal Viable Product, que significa que a gente vai fazer uma versão do curso mais mínima, com menor qualidade? Não, menos aulas, porque 65 aulas é muita aula. Então o que a gente quer fazer a gente selecionou algumas aulas, a gente vai colocar essas aulas aí nesse MVP, a gente já selecionou quais são essas aulas e a nossa expectativa, a gente ainda está planejando sobre isso, então pode até ser que eu estou dando algum spoiler aqui ou não, mas a nossa expectativa é pegar uma turma de alunos aí selecionados para a gente poder fazer esse teste. Pode ser que seja num preço mais em conta, pode ser que seja de graça, mas por que eu estou falando isso? É para incentivar todo mundo de fato a entrar na página thekickproject.com/profissional e já se inscreve na lista de espera. Quem tiver inscrito no começo da lista de espera, com certeza vão ser as pessoas que vão ser selecionadas aí para participar desse MVP. Então a gente pode até chegar num contato mais pessoal, mais próximo depois, mas primeiro a gente precisa do seu cadastro. Se a gente não tiver o seu cadastro, a gente não sabe para quem a gente está falando, não sabe quem está interessado, não sabe quem tem dúvida, então se inscreve no site thekickproject.com/profissional, está aqui em cima, tá aqui na live. Né? Também está no link da minha bio, do Insta, e a gente não vai ficar mandando spam, a gente não vende informação de ninguém que se inscreve, é só realmente para a gente poder ter esse controle. Rafa, exato, e para fazer parte do projeto também, né? E acho que é importante falar do MVP aí, o que a gente estava falando 65 aulas é bastante? Sim, é bastante, vai valer muito a pena quando tiver todo esse conteúdo gravado e disponível, mas o MVP não quer dizer que é uma qualidade inferior, que nem você falou. A ideia do MVP é a gente poder já fazer diferença na vida das pessoas, tem conhecimento muito relevante e que faz todo sentido, só que ele é um pouco mais enxuto para a gente já realmente poder já lançar. Iniciar, né, Thiagão? Porque é um tempo grande para fazer essas 65 aulas e montar realmente o curso inteiro, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar. E uma coisa muito importante, que é o feedback dessa pessoa que está na outra ponta, né? A gente precisa entender se o que a gente está entregando nesse MVP está fazendo a diferença, está entregando, faz sentido, sabe? Então, não só a questão de, poxa, se inscreve aí porque os 10 primeiros, os 15 primeiros, os 20 primeiros, a gente não definiu ainda um número, mas mais importante do que isso é o seu feedback quando a gente lançar esse MVP. E é importante dizer também, quem participar, quem tiver dentro do MVP também, vai ter algum diferencial na compra do curso final, das 65. Então, a hora que eu tiver totalmente montado, por que eu vou entrar agora, sendo que ainda não está pronto? Não, ele está pronto, ele faz muito sentido e vai fazer diferença quando estiver pronto no total, porque certamente vai ter uma diferença de custo aí também por fazer parte desde o começo também com a gente. Com certeza. Se eu disser, no começo da live, a gente falou aqui o porquê que a gente montou o curso, naquele videozinho de apresentação logo no começo da live, também tem isso. Você pode rever esse vídeo também na página do thekickproject.com/profissional, tá lá o vídeo completo, tá lá o vídeo mais enxuto só falando do Profissionalize também. Dá uma olhada na página que tá bem legal. E falando do porquê a gente começou com isso também, o porquê que a gente está falando, obviamente a gente está falando de cursos que a gente vai vender, é justamente porque, gente, a gente trabalha. Hoje em dia a gente trabalha das 9 às 6. Mentira, né? Porque geralmente eu trabalho mais de 8 horas, esses dois aqui também, final de semana às vezes. Nossa, um pequeno problema é que a gente é um pouquinho workaholic, sabe? Mas a gente tenta balancear, e família é importante, tudo mais. Então a gente tem que estar nesse momento de controle. Exatamente. Então o que a gente quer fazer justamente é poder, de alguma forma, custear todo esse trabalho que a gente está tendo. A gente tem noção de que talvez o primeiro ano, os primeiros lançamentos, as primeiras compras não vão ser uma coisa, você vai trazer um baita retorno financeiro para a gente. Então não é isso, o que eu quero dizer é isso, não é isso que a gente está focado nesse momento, porque senão a gente não estava investindo esse tempo que o pouco tempo que a gente tem, que a gente não está trabalhando, e o tempo que a gente tem, que a gente não está com a nossa família, a gente não estaria investindo nesse curso
se fosse só pelo dinheiro, porque a gente sabe que em 1, 2 anos isso não vai se pagar ainda. Talvez mais para frente a gente ganhe lucro com isso, que se tudo der certo a gente vai aumentar, vai vender bastante sim, mas lá na frente. O que eu quero dizer é que a gente está sacrificando, a gente está investindo tempo para montar esse curso porque a gente quer de fato ver o impacto, a transformação na vida das pessoas com a informação que a gente vai passar. A gente quer provar para todo mundo que isso que a gente passou, na nossa experiência, a gente pode encapsular e transformar alguém que levaria muito mais tempo para ser transformado se fosse só contar com a experiência. Você falou tudo, Rafa. Nós somos uma instituição filantrópica? Não. Mas a gente quer fazer com que todos esses anos de experiência sejam condensados e transforme vidas. Então, se a gente alcançar esse objetivo, o preço do curso, o valor do curso, ou qualquer tipo de lucro é depois. Agora a gente quer focar em entregar um produto que seja realmente uma transformação para esse profissional. Eu acho que é importante dizer também o quanto a gente pode fazer a nossa parte também, dando de volta o que a gente aprendeu durante todo esse tempo, né? Então, a gente vê hoje em dia muito educador financeiro ensinando muito a população a aprender a investir, a guardar dinheiro, porque sabe que, brasileiro tudo ferrado, tudo endividado, sabe? No geral, tem muita gente nesse problema e as pessoas fazem isso. Por que a gente também não pode dar a nossa contribuição pensando nesse sentido também? A gente sabe que tem bastante profissional que não está bem atualizado, que tem defasagens, não que a gente seja perfeito, mas por que também não ajudar essas pessoas e tentar ajudar o mercado de trabalho, fazer a transformação também? A gente vê taxa de desemprego cada vez maior, sabe? A gente pode fazer a nossa parte e fazer a diferença. A gente sabe que vai ter custo, a gente quer um retorno, mas eu acho que não é o primeiro ponto nesse momento, né? A gente quer realmente fazer a diferença e dar de volta o que a gente recebeu nesse tempo todo. Exatamente. Então não se esqueça, você que está aqui vendo esse vídeo agora, seja na live, seja depois que tiver gravado, vai estar lá na nossa página também, do thekickproject.com/profissional. Se inscreve lá, mesmo que lá na frente você queira entender só quer entender mais sobre isso, eu acho que vai ser bastante legal a gente poder mostrar que não só a gente vai lançar um curso, mas que a gente de fato vai conseguir transformar a vida das pessoas dentro da carreira que ela escolheu. A gente não é coach de carreira, né? A gente não está aqui para falar para você, será que você está na carreira certa? Vamos fazer uma análise, um plano de carreira, um plano de sucessão. A gente não vai falar isso, mas a gente vai falar para você como você fazer uma documentação de knowledge transfer para você estar pronto, preparado para chegar no seu próximo desafio, na sua próxima oportunidade, quando você ganhar uma promoção e deixar alguém no seu lugar, já bonitinho. Isso é uma das coisas que ninguém... E quando eu falo ninguém, obviamente estou excluindo nós três. Mas mentira, tem muita gente que sim faz isso. Mas quando você quer de fato uma promoção, será que você está pronto? Será que você está pronta mesmo para pegar essa promoção? No sentido de quem vai ficar no seu lugar? Já pensou nisso? Ou se você só pensou realmente no que você vai fazer quando você chegar naquela profissão ou naquele cargo? Eu já tive um problema quando eu tive uma oportunidade, isso em primeira mão, em 2012, quando eu recebi a oportunidade para ir para a Europa, a minha chefe na época ela falou para mim o seguinte, ela falou assim, legal Rafa, vou recomendar você, tomara que dê certo, vamos ver como vai ser o processo, mas preciso de alguém no seu lugar aqui no Brasil. E aí, lá eu já era gerente de pessoas, comandava uma equipe de 7 pessoas, que era o maior software que a gente tinha, aliás, o único, basicamente, software que a gente tinha na empresa. Quem vai ficar no seu lugar? E me bugou. E, claro, eu tinha uma pessoa lá que era o meu backup na época, que era o coordenador, mas muita coisa eu fazia e não tinha passado ainda. Então, ainda bem que eu tive tempo de montar isso, foi uma lição aprendida. E hoje é o seguinte, quer subir de cargo, tem que estar preparado para ter alguém no seu lugar. Perfeito, muito bem colocado. Show. Gente, eu estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Eu não vi nenhuma pergunta no Insta. Não sei se obviamente, se vocês tiverem perguntas, se alguém aqui tiver vontade de fazer alguma pergunta, eu sou estrelinha do meu Instagram, né? Todo dia lá eu estou jogando um story, eu quero criar engajamento, eu coloco post todos os dias, ou quase todos os dias. Então assim, entre em contato comigo, com o Thiago, com o Lucas, faz uma pergunta.
Vamos desmistificar qualquer coisa e a gente vai Não ajudando. quer colocar a pergunta no comentário, pode mandar direct pro Thiago, para mim, pro Rafa, a gente vai respondendo, a gente vai se falando, a gente vai interagindo. Com certeza. Beleza. Por último, então, não se esqueça de se inscrever, thekickproject.com/profissional, tá aqui em cima. Não é link, né? Não dá para você clicar aí lá, infelizmente, mas se você quiser só clicar, tem o link na minha bio que vai levar você direto para lá. Tiagão, tem alguma coisa mais para falar antes da gente fechar? Não, acho que não. Acho que a gente cobriu bastante aqui. Tem mais coisa que a gente vai passar agora com mais frequência. E acho que assim, legal pelas pessoas que participaram. Sim. E que vão ver isso depois, também tanto no site como no Insta. E assim, legal, vamos junto que assim, eu tenho certeza que o conhecimento é muito legal. Pode ser que demore um tempo, mas eu tenho certeza da qualidade. Exato, vai gerar transformação. Então, assim, obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma vez, você que participou dessa live, você que ficou assim 51 minutos com a gente aqui. É muito importante você passar o seu feedback. Se você tiver diretamente para a gente via direct, seria interessantíssimo. E a gente vai seguir. Se inscreve lá na página, a landing page está pronta, está com todas as informações do curso, esperando a sua inscrição. Show de bola, gente. Obrigado mais uma vez, falei bastante, então a despedida vai ser breve. Valeu, galera. Brigadão, entra lá em contato e se inscreve. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.